No Conselho Consultivo de hoje, fazemos o balanço de 2 anos de governo, no mesmo dia em que apresenta o orçamento retificativo na Assembleia da República. Olhamos também para o relatório do FMI, onde a própria instituição assume erros no resgate à Grécia. Vemos também se este relatório, esta assunção de meia-culpa, poderá ou não ajudar Portugal a ter mais flexibilidade por parte da Troika. A análise com António Gaspar, professor universitário, Mário Caldeira Dias, também professor universitário, Mariana Abrantes de Sousa, economista, e Rogério Fernandes Ferreira, advogado. Aos 4, muito bom dia, obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. Começo por si, António Gaspar. O que é que destacaria neste balanço de 2 anos de governo entre pontos fortes e pontos fracos? Olá, Marta, bom dia. Eu tenho alguma dificuldade em arranjar adjetivos que qualifiquem de forma adequada estes 2 anos de governo. Eu diria que em termos positivos não tem nada a destacar. Portanto, eu acho que os 2 anos foram maus, muito maus. Todas as variáveis macroeconómicas tiveram comportamentos completamente distintos daquelas que foram previsíveis pelo governo na altura em que tomou posse e tiveram comportamentos distintos negativamente, não é? Portanto, nós vemos que o PIB caiu muito abaixo daquilo que era referenciado quando o governo tomou posse. 4% diz o INE no primeiro trimestre. Exatamente. Nós vemos que as medidas de restrição foram muito maiores do que aquelas que eram previstas. Nós estamos com uma recessão brutal que não há memória nos últimos anos. Nós temos um comportamento, particularmente dentro do PIB, do consumo privado, devastador, portanto, por função do rendimento disponível das famílias ser menor e por o desemprego que está a níveis históricos, que nunca aconteceu uma coisa destas, portanto, muitos desempregados, muitos cidadãos, ou quase todos os cidadãos com rendimento disponível menor, logo a procura dirigida, digamos, para bens e serviços de consumo diminuiu. Temos um investimento que caiu de uma forma assustadora, muito mais do que aquilo que o governo previa anteriormente. Temos o desemprego, como já disse, um desemprego recorde. A única coisa positiva que há aí, quer dizer, mas eu não vejo como sendo positivo, não é? É a balança comercial. A balança comercial não cresce pelas exportações crescerem, cresce porque as importações cresceram a um ritmo aceleradíssimo, não é? Portanto, o superávit da balança comercial que é apontado, digamos, e a balança de transações correntes também, que é apontado esse superávit como parte positiva destes 2 anos, para mim não é, porque ela cai, não por um lado, por onde, aliás, cai, digamos, de deficitária para superavitária, não pelo lado para onde devia crescer, que é para exportações, crescer exponencialmente. Não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo. Sim, devia crescer exponencialmente e não é isso que acontece. Portanto, eu diria que estes 2 anos não vejo nada de positivo que possa fala-se, enfim, o governo gosta muito de falar, que temos uma visibilidade lá fora diferente daquela que tínhamos anteriormente. Acredito que sim, acredito que nós tenhamos uma boa, digamos, por parte, sobretudo dos credores internacionais, hoje, se calhar, temos uma imagem diferente daquela que tínhamos anteriormente, mas o que interessa para nós, além disso, que é importante naturalmente, mas o que interessa para nós são as dificuldades cada vez maiores, cada vez crescentes, mais crescentes, que se vivem em Portugal. Portanto, as famílias não têm emprego, não têm rendimento disponível suficiente para pagar a casa, para pagar um conjunto de bens e serviços que são estritamente necessários para o seu dia-a-dia. Isso é que conta. Portanto, e de facto, estes 2 anos de governo não souberam, não houve competência, não houve, sobretudo, aquele golpe de asa que poderia e que define os grandes políticos e os grandes, digamos, os grandes endones que fazem, digamos, a vida, por exemplo, nas empresas. Não houve esse golpe de asa que aplicasse à estrutura do Estado, que aplicasse a um conjunto de diretivas que apontassem para o crescimento e para o emprego as medidas que eram necessárias e, portanto, afundou-se. Digamos que Portugal perdeu uma grande oportunidade e continua a perder uma grande oportunidade. Mário Caldeira Dias, tendo em conta os dados macroeconómicos ao final destes 2 anos, acredita naquilo que disse o Secretário de Estado das Finanças esta semana, que estamos perto do ponto de inflexão da economia e que no último trimestre deste ano vamos ter de volta ao crescimento económico? Mas o problema é que normalmente essas coisas, os governos tradicionalmente são mais otimistas do que a própria realidade vem depois a confirmar, mas faz parte do jogo político na medida em que tem que se introduzir um conjunto de expectativas pela positiva que pode ela própria ajudar a realidade a puxar por si mesma. O que é verdade também é que as pessoas podem se enganar uma vez ou 2, mas não se podem enganar sempre. E essa retoma já foi tantas vezes anunciada, tantas vezes adiada, julgo que ninguém acredita nisso, não é? E não é só o problema de acreditar, é que normalmente a recuperação económica exige que as determinantes do crescimento ou as determinantes da recuperação deem sinais disso, não é? O consumo privado,
o investimento público, privado e internacional. No fundo, a questão é crescer como? Com base em quê? Sim, as exportações tendem a amortecer porque os nossos principais clientes, que são os europeus, para os quais exportamos 3/4 das nossas exportações, estão em estagnação média. A Europa está com uma taxa de crescimento negativo de 1,1% também. As exportações, portanto, vão amortecer, é óbvio que vão. Portanto, o problema da recuperação económica é ter a consciência ou verificar. Para já as pessoas não acreditam pelo simples senso, já foi anunciado há várias vezes, porque é que há de ser desta, não é? Mas, em geral, mesmo do ponto de vista económico e da análise que fazemos, não conseguimos identificar quais são os determinantes do crescimento económico que possam vir a ter um comportamento tão relevante que justifiquem o começo de uma retoma ou a viragem. Agora, o problema da viragem é óbvio que, a longo prazo, tudo o que desce, há de haver uma altura que desce cada vez menos, não é? Assim como tudo o que sobe, a partir dessa altura sobe cada vez menos. Portanto, isto Resta saber quando é que é essa certa altura. Pois, eu acho que ninguém acredita que seja, ou pelo menos não há nada no horizonte ou nada palpável uma evidência que nos permita acreditar nisso, não é? Mariana Abrantes de Sousa, em jeito também de balanço destes 2 anos de mandato, em que é que o Governo esteve bem e onde é que esteve aquém daquilo que era pretendido? Bom dia. Bem, eu apontava 3 ou 4 coisas de cada lado. Do lado positivo, há de facto mais transparência neste momento, os buracos já estão quase todos à vista e isso permite-nos ter mais escrutínio e talvez permitir-nos vacinar-nos contra novos buracos no futuro, porque é disso que se trata. E isso depende também muito da comunicação social e dos comentadores como nós. Depois, eu acho que há uma coisa positiva, talvez o Rogério possa falar mais nisso, que é a máquina fiscal. Dói-nos, mas funciona. E isso, isso no final de contas ainda é positivo, porque se não conseguíssemos recolher impostos, então a desgraça seria ainda maior. Depois, outra coisa positiva que é negativa é o corte nas pensões. De facto, havia pensões elevadas insustentáveis, as mais elevadas teriam que ser cortadas mais cedo ou mais tarde. Eu sei que, e certamente os telespectadores não me gostam de ouvir, mas eu vejo isso como uma coisa positiva. E depois eu vejo pequenos indícios de uma reorientação para resultados. O Ministério da Saúde acabou agora de publicar pela primeira vez uma bateria de indicadores em que comparam os hospitais todos, públicos, privados, etc., que permite avaliar o que é que eles estão a produzir, o trabalho deles. Isso é muito importante e é praticamente a primeira vez, de uma forma assim bem feita e sustentada. Do lado negativo é que, de facto, estes pequenos indícios positivos ainda são a exceção, não são a regra, porque há uma grande resistência e continuamos com greves inexplicáveis e eu não entendo as greves. Eu devo dizer que neste momento já não entendo como é que ainda há trabalhadores em Portugal que consideram que a greve é a solução. E isso, de que outra forma podem protestar ou dizer que não concordam? Nós todos, da mesma forma que eu faço, eu não tenho capacidade de fazer greve, eu voto. Portanto, porque é que alguns podem protestar de uma forma diferente do que a maior parte de nós não temos acesso? Qual de nós aqui é que pode fazer greve? Nenhum. Portanto, podemos, mas temos consequências. Eu não sei, como não tenho patrão, eu não consigo fazer greve, mas vou tentar descobrir alguém contra quem eu possa fazer greve, não sei se consigo. E isso demonstra a resistência dos interesses instalados às mudanças de fundo e, portanto, muitas das mudanças que se vão fazendo ainda são mudanças muito... Mas acha que o Governo está a tocar em todos os interesses instalados ou alguns estão a ficar de fora? Eu acho que o Governo bem tenta, mas muitos conseguem se proteger. E quando uns se conseguem proteger é à custa dos outros. Porque não há... É como eu costumo dizer, quando eu faço uma compra qualquer e não peço fatura e o meu fornecedor a quem eu compro não declara aquele rendimento, quer dizer que eu vou pagar a dobrar. Porque o fisco não dispensa a receita, pois não? Portanto, então, outra coisa também negativa é que eu acho que as empresas públicas, as autarquias, a Sogestão, esses outros buracos que andam por aí, ainda andam bastante à solta.
e mesmo nas PPPs também ainda não há uma disciplina financeira permanente, continuada, que nos garanta que isto vai melhorar. E depois a outra questão que eu acho que não é totalmente do Governo, mas o Governo tem alguma responsabilidade, é que, de facto, o crédito começou a ser reorientado um pouco para as empresas exportadoras, isso nota-se nos números, mas continua a haver crédito ao consumo, eu vejo, a minha caixa de correio está cheia de folhetos para comprar eletrónica, etc. E, portanto, nós estamos a sofrer ainda um problema de termos os preços relativos errados. As importações dessas bugigangas todas são baratas e portanto, o pouco consumo que vai havendo continua a estar muito orientado para as importações. Rogério Fernandes Ferreira, no aspecto positivo, que a Mariana também destacou, é o aumento da receita fiscal até maio, cresceu 8% à conta do IRS e do IRC. Mas esse aspecto positivo, de alguma forma, deixa de parte os outros riscos do orçamento retificativo, ou há demasiado fatores a pressionar para que só por si a receita fiscal possa garantir um bom resultado? Eu, de facto, tendo a concordar com o que foi aqui dito pela Mariana, e em dois aspectos em particular. Em primeiro lugar, a realçar, de facto, que nós, felizmente, temos tido uma administração fiscal eficiente. E eficiente, eu diria, quase desde sempre, ou nos últimos 5 anos, em que superou sempre os seus objetivos de cobrança. Ora, se nós nos compararmos com a Grécia não tem uma administração fiscal eficiente e, portanto, nós temos conseguido colmatar as deficiências que temos, não tanto ao nível da reestruturação da despesa pública, mas por via da receita. E, portanto, isso tem sido assim ao longo dos anos e principalmente nos últimos anos. Mas o facto de termos uma máquina fiscal mais eficiente, isso não significa que não haja evasão fiscal? Claro que não, aliás é comum dizer-se que nos países do Sul há mais evasão fiscal do que nos países do Norte, mas nós também comparamos... Mas também há mais quando os impostos também aumentam mais. Mas com certeza que sim, que é evidente que a economia informal aumenta com o aumento da pressão tributária, mas por isso também estão-se a tomar algumas medidas que me parecem bastante positivas, nomeadamente esta do controle da faturação, que me parece bastante positiva e que está a dar os seus frutos, nomeadamente em relação ao IVA, e outras como a criação desta unidade de grandes contribuintes, que aliás provavelmente explica parte também, e há de explicar durante este ano, parte também do bom ritmo de cobrança das receitas. Eu disse aqui há coisa, logo julgo que no mês ainda de janeiro, que provavelmente ficaríamos surpreendidos com as receitas do primeiro trimestre deste ano. É evidente que só agora, com o mês de maio, é que nós assistimos, digamos, às entregas das declarações do IRC e ao resultado dessa cobrança. E, de facto, o resultado é animador e, aliás, até entra em linha, até um bocadinho superior relativamente àquilo que está previsto no orçamento retificativo. Mas tendo a concordar com a Mariana também no segundo motivo, é que de facto há algum descontrole noutras áreas. Veja-se, por exemplo, que o orçamento retificativo aparece, nomeadamente em virtude de um chumbo, ou dito do chumbo, ou como causa direta de um chumbo, de acordo com determinadas fações políticas do chumbo do Tribunal Constitucional, à volta de 1.320 milhões e, simultaneamente, o orçamento retificativo vai prever um pagamento de empréstimos às autarquias locais e às regiões autónomas de valor bem superior a este. Portanto, há de facto aqui ainda algum descontrole ao nível da administração local, da administração regional e dos serviços e fundos autónomos. O Estado, apesar de tudo, vai conseguindo controlando, ou vai controlando a sua despesa, mas, portanto, só que o setor público... Uma crítica muitas vezes apontada ao orçamento retificativo é que não é suficientemente claro na descrição do corte da despesa. Acha que isso de alguma forma evidencia a dificuldade do Governo em cortar? Com certeza que cortar despesa, de certa maneira, é mais difícil do que aumentar a receita. Até determinado ponto. Até determinado ponto. Nós também conhecemos aqui, digamos que, teorias económicas que dizem que a partir de determinado limite a receita não aumenta e, portanto, tendo chegado a esse limite, o Governo vê-se de facto obrigado agora a fazer alguma reforma estrutural ao nível da despesa. E é agora que se está de facto a sentir essa necessidade, porque o déficit já não se consegue resolver ou já não se consegue atingir os compromissos que Portugal assumiu a esse nível só por via da receita.
António Gaspar, olhando então para o relatório do FMI e esta espécie de meia-culpa que o fundo vai fazer, isto poderá ser uma oportunidade para Portugal tentar renegociar o memorando de entendimento? Bom, eu gostava de sublinhar aí 2 ou 3 coisas, que é o seguinte. O Fundo Monetário Internacional há muito tempo que se vem enganando, não é só agora. Este meia-culpa tem, tem a particularidade de reconhecer que, no caso concreto, relativamente à Grécia, houve erros muito profundos, mas o Fundo Monetário Internacional, como eu digo, já se vem enganando e vem cometendo erros há muitos anos esta parte. Agora, eu gostava de olhar para uma outra vertente que ninguém fala, não é? Claro, as receitas do Fundo Monetário Internacional geralmente dão bom resultado, onde a política monetária e a política cambial se pode manusear. Portanto, as receitas deles é do lado da política monetária, relativamente às taxas de juros, política cambial, desvalorização da moeda. Bom, isto era uma situação nova para eles. Intervenções anteriores. Pronto, e com o país da Europa do euro, ninguém referencia, eu gostava de ver referenciado, que talvez os principais responsáveis até tivessem sido a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Porque, repare, num país, que foi a Grécia, depois a Irlanda e Portugal, bom, mas em que tinha uma moeda comum, que não podia ser desvalorizada. Logo, a política monetária e a política cambial não podiam, ser leitmotivos de qualquer reforma que o Fundo Monetário Internacional, juntamente com o triunvirato, não é? A Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Eu não vejo, de facto, ninguém a apontar setas à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, porque eu acho que... O próprio FMI, de alguma forma, faz isso neste relatório. Pois, mas eu acho que, os mídias deviam ser muito mais incisivos relativamente a quem estava dentro da própria União, ao Banco Central Europeu, que nunca teve um comportamento, está agora a ter, com o Mário Draghi ultimamente, mas no início da crise, antes da crise, aliás, nunca teve uma política do verdadeiro Banco Central. Como teve o Banco Central japonês, como teve o Banco Central inglês, como teve a Fed americana, como tiveram o Banco Central canadiano, enfim, nunca teve uma verdadeira política do Banco Central. Deixou arrastar as coisas para um lodo, para um lodaçal em que já não havia retorno, ou se havia retorno, era um retorno muito difícil. Mas a que é que acha que isso se deve? Ao anterior presidente do BCE ou a alguma forma de pressão a que estarão sujeitos? A meu ver, deve-se sobretudo a uma embirração, brutal da Alemanha. Portanto, a Alemanha ainda vive um pouco aquele período da inflação, da hiperinflação logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E sempre entendeu que as ajudas que o Banco Central Europeu podia dar aos países membros, sobretudo na compra de dívida, e de se assumir como um verdadeiro Banco Central, não é? E sempre foi contrário ao espírito dos alemães, quer dizer, particularmente da Sra. Merkel, que tendo dirigido a Alemanha nos últimos anos, quando este problema das dívidas soberanas se puseram. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, culpas do Fundo Monetário Internacional, mas há mais culpas da Comissão e do Banco Central Europeu, que têm pessoas lá, pagas a peso de ouro, que não tenho dúvidas que são excelentes economistas, são pessoas muito capazes e que não tiveram, naquele momento antes de começar, esta crise mais profunda, não tiveram, o tal golpe de asas que eu há pouco referia, para demonstrar a quem efetivamente tinha influência, aqui particularmente a Alemanha e na altura a França de Sarkozy, não tiveram essa capacidade de influenciar essas pessoas e de demonstrar que o caminho a seguir era aquilo e não era outro. Portanto, ou entrarem, e também não podemos esquecer uma coisa, o triunvirato foi arranjado assim do dia para a noite, não é? Portanto, foi uma coisa à pressa. Aliás, a Comissão Europeia ainda ontem veio reconhecer isso mesmo, que foram apanhados de surpresa porque aquilo foi uma coisa assim do dia para a noite que se resolveram juntar Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Portanto, eu acho que, é importante vir o Fundo Monetário Internacional reconhecer isto. Relativamente à pergunta que me pôs, eu não sei se vai ter implicações ou não em termos portugueses, não faço ideia se irá ter implicações ou não, se Portugal poderá aproveitar esses erros. Eu penso que é mais, está feito e vamos tentar não cometer esses erros. Agora, por conta de erros passados, vamos fazer reverter uma situação no futuro. Não me parece que seja esse o caso. Parece-me sim reconhecer com os erros aquilo que deve ser feito daqui para a frente, mas que, em termos retroativos, acho que não nos vai tocar nada. Não vai ter implicação. Mário Caldeira Dias, acha que se estiver aqui aberta a oportunidade de renegociação, que isso de alguma forma significa, como diz António José Seguro, que se pode deixar para trás a austeridade? Pode não ser assim tão complicado, embora a questão seja uma questão muito séria, porque, em primeiro lugar, julgo que nós todos também não nos devemos esquecer e devemos ser gratos pela razão que numa situação de pré-bancarrota houve quem nos ajudasse e nos protegesse do mercado e permitisse manter a nossa sociedade uma normalidade razoável. Nem todos os países têm essa sorte a nível mundial e, portanto, nós tivemos-la
e julgo que, independentemente de discordarmos ou não da forma como a austeridade é conduzida, isso é um ponto que deve merecer a nossa gratidão e não o nosso repúdio. Sobre essa ação é dramática, porquê? Porque relativamente ao Fundo Monetário é óbvio que eles são seres humanos e podem se enganar. Provavelmente então deviam ser mais prudentes, porque eles até estão no melhor dos mundos. Porquê? Tomam decisões técnicas que depois implicam decisões políticas. E quando as coisas correm mal, eles são inimputáveis, porque no fundo quem assume a responsabilidade são os políticos em eleições. Eles continuam protegidos a manter as suas funções, tudo isso sem que as culpas sejam de qualquer forma assacadas. Mas esses erros podem ser muito piores do que pode parecer à primeira vista. O que é que hão de pensar disto? As pessoas, centenas de milhares de pessoas ficaram desempregadas. As famílias ficaram desagregadas. As pessoas ficaram sem casa. As pessoas que se suicidaram, porque normalmente é uma estatística, ainda bem, e corretamente escondida do grande público, mas há uma grande correlação entre o número de suicídios e essas situações de crise. E num mundo globalizado não estamos a falar só da economia de Portugal, da Grécia e da Irlanda, estamos a falar Claro, toda a e eles economia aparecem europeia. agora ainda com autocongratulação, serem pessoas que até têm o mérito de reconhecer os seus erros. Quer dizer, mas as coisas não podem ser assim tão simples. Eu julgo que de imediato, exatamente até porque há conflitos, e estamos naquela fase em que se zangam os comadres, exatamente, é o passa-culpas, não é? Mas mais tarde ou mais cedo, este reconhecimento dos erros tem que ter consequências na forma como essas organizações conduzem estes processos. Portanto, o próprio reconhecimento do erro leva e cria um pretexto, mais tarde ou mais cedo, isso seja possível. Mesmo numa fase inicial, naturalmente as organizações que participaram no processo tentem proteger a sua dignidade e a sua, no fundo, a face, por assim dizermos, não é? Mas eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo isto vai ter que ter consequências. Inclusivamente devia ter consequências para quem não tem, que é para as próprias pessoas que se enganaram tanto. Numa empresa Ou ou num seja, sítio passarem qualquer... a ser imputáveis e não inimputáveis. Numa empresa ou num sítio qualquer, este tipo de enganos podiam levar ao despedimento. O que não vai acontecer no Fundo Monetário Internacional, nem vai acontecer certamente na União Europeia. Não é? Mariana Abrantes de Sousa, houve a assunção de um erro e agora? Bem, eu acho que esta é a primeira das meia-culpas que vamos ouvir, porque houve erros. Mas por parte da Comissão Europeia não ouvimos bem uma assunção de meia-culpa. Pois, Ouvimos dizer que não concorda com o FMI. Mas eu acho que houve dois erros que eu acho que nós temos que pensar bem. Como estava a dizer, nós estamos numa situação praticamente desconhecida, porque há muito poucos países no passado que tiveram que enfrentar uma crise de balança de pagamentos sem os instrumentos de ajustamento tradicionais da política cambial e da política monetária. Conhecem-se 2 ou 3 casos, um deles é o Hong Kong. Eu digo que a Europa é a Alemanha e 16 Hong Kongs. A Eurozona é a Alemanha e 16 Hong Kongs. A Argentina tentou fazer a mesma coisa com os resultados desastrosos que conhecemos. E o que é que foi feito com o programa de ajustamento? E eu acho que é importante ver que erro é que eles admitem. Eles admitem um erro muito importante na reestruturação da dívida. De não terem permitido que os países tivessem suspendido pagamentos, tivessem feito um default explícito. E então o que é que isso permitiu? Houve um grande esforço de continuar a dar dinheiro para substituir os credores que queriam sair. Isto é, enquanto o bailout vai e vem, folgam os credores existentes. E permitiu que os credores que causaram o problema, que puseram cá dinheiro a mais, que fizeram... Nós fomos um devedor subprime e, portanto, a culpa de nós termos crédito a mais, feito de dívida a mais... Mas que esse default inicial não teria contribuído para o tal contágio de que se falava tanto aqui há 2 anos? Mas houve contágio. Houve contagem. Com ou sem default? Com ou sem default. Portanto, não há o mercado financeiro. Há muita análise demagógica no mercado financeiro. Quando eu ouço o Financial Times, por exemplo, que citou, ou um outro o Economist, ou uma outra revista, o Der Spiegel, etc., a apresentarem uma determinada análise, eu vejo quem é que está por trás e estão os credores, porque são os credores que mandam, que estão na mão de cima numa situação destas. E, portanto, os credores foram protegidos de um lado. Isso foi um erro, mas também foram protegidos quase absolutamente. E depois os devedores foram obrigados a fazer um ajustamento unilateral, que não teria sido o caso se nós pudéssemos desvalorizar. Mariana, no fundo o que está a dizer é que o sistema protegeu-se ele próprio.
Não, protegeu uma parte do sistema, porque o sistema é credores e devedores. Ou seja, quando eu digo o sistema, falava dos credores que acabaram por se proteger eles próprios. Exatamente, precisamente. E depois a outra questão, depois há um outro erro também que alguém tem que admitir, é que ainda não foi admitido, é que com o esforço de ajustamento todo nos devedores, as economias dos devedores eram muito frágeis e muito inflexíveis. E nós sabemos, há aquela regra, quem não verga parte. E é isso que aconteceu na Grécia e que está a acontecer em Portugal. Rogério Fernandes Ferreira, para terminar, há pouco falava também na dívida e era disso que estávamos a falar agora também. A OCDE já diz que é provável que o rácio de dívida atinja este ano 132% do PIB, já está nesta altura em 127%. Acredita que aquilo que vai acontecer era aquilo que há 2 anos se dizia completamente impossível, que é a reestruturação da dívida? De facto, nós temos que ver que as previsões têm falhado sistematicamente, não é? Não apenas com a Grécia, mas também aqui em Portugal. E, portanto, de facto, aqui, apesar do relatório do FMI se referir explicitamente à Grécia, há aqui algum paralelismo que se deve fazer. Mas também não acho que o erro seja propriamente do FMI, porque nós estávamos perante um memorando de entendimento que é de uma troika, portanto, com o BCE, de facto, como aqui foi dito, com o BCE também, e, portanto, com o Banco Central Europeu também, com a Comissão Europeia, e, para além disso, em que interveio também Portugal, como é óbvio. Portanto, houve aqui, de facto, erros de previsão. Eu gostaria de poder, de alguma forma, desculpar. A realidade é, de facto, demasiadamente complexa e a situação é demasiadamente inédita para que, como a Mariana aqui também realçou, para que se possa, digamos, com facilidade acertar nas previsões. Mas estava aqui a ver alguns números e, de facto, é assustador ver que no memorando de entendimento se previa um crescimento de 1,2% em 2013 e estamos perante um crescimento de menos 2,3% a caminhar para valores, aliás, previstos para este ano e a caminhar para valores bastante superiores. Os níveis de investimento também se previam positivos em cerca de 2, qualquer coisa no memorando e estamos com níveis de investimento inferiores a menos de 7%. E, por outro lado, a questão do desemprego, que de facto é aqui a questão, provavelmente a questão crucial, em que se previa, de facto, um crescimento do desemprego em Portugal inicialmente na ordem dos 12, 13%, e neste momento estamos a caminhar, digamos, a passos largos para 18, 19%. A nível de desemprego. Portanto, o mesmo com a dívida pública. Portanto, o problema é, de facto, de erros de previsão. Não sei até que ponto são fáceis estas previsões, não sou economista, provavelmente são muito difíceis. Mas... Resta saber agora se a assunção do erro vai mudar alguma coisa. Pois, a assunção do erro se calhar não vai mudar nada, até porque o relatório não é propriamente do FMI, tanto quanto me apercebi, parece que houve aqui alguma fuga de informação já desvalorizada pelo próprio FMI e pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu. Portanto, não sei de facto se mudará alguma coisa, provavelmente não. Vamos aguardar então para saber. Meus senhores e minha senhora, muito obrigada aos 4 pela vossa participação neste Conselho Consultivo. Até à próxima semana. Então, o ponto final deste Conselho Consultivo, que regressa, como habitualmente, com a primeira hora na segunda-feira. Até lá.